Você conhece alguém que já apresentou atestado médico falso no trabalho, na empresa, para tentar justificar alguma falta? Você sabia que isso pode ser considerado crime previsto no Código Penal, que pode até dar prisão, inclusive pode ser, junto com a CLT, ser dada justa causa e você perder diversos direitos teus por causa dessa justa causa, a empresa demitindo você, ou essa pessoa, né, que vai apresentar o atestado falso. Eu vou destacar aqui para vocês, com uma folha do lado aqui, algumas possibilidades que de fato você pode apresentar para a empresa, de modo que você consiga estar ausente do trabalho sem ter o desconto. Por exemplo, falecimento, casamento, exames de gravidez, acompanhar filho em consulta. E normalmente essa falta decorrente aí quando você está doente, você vai lá e pega um atestado médico. Só que o que acontece? Esse atestado médico, ele pode ser considerado, se você falsificar esse documento, né, uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, e 297, falsificação de documento público. Tá? E se você for juntar, eu vou ler aqui para vocês, que vai ser acumulado os dois artigos. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302, pena combinada a falsificação e alteração. E o que é essa pena? No artigo 297, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, a pena reclusão, ou seja, cadeia, de 2 a 6 anos e multa. Lembrando que isso aqui não é uma regra, tem exceções, tem diversas coisas que podem acontecer, mas existe esse risco. Pode ser pequeno, pode ser maior, dependendo do caso. Tá? Então existem diversas exceções que não cabe prolongar aqui no vídeo. Outro detalhe importante, se a empresa suspeita que esse documento foi alterado, foi falsificado, o que ela pode fazer? Como que ela pode proceder? Primeiro, o primeiro ponto ela tem que buscar entrar em contato com os responsáveis daquele documento. Por exemplo, ligar para o médico, né? Mandar um e-mail para o médico, verificar se de fato é aquilo que aconteceu ou não. Tá? E verificando que de fato existe uma adulteração, existe uma falsificação, o responsável pela empresa, um preposto, pode ir até uma delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência e o delegado ele vai verificar se existe a possibilidade de um inquérito policial ou não. Havendo essa possibilidade, ele apresenta para o Ministério Público fazer uma denúncia e isso virar um processo criminal. Agora, esse médico, ele também responde criminalmente, não pela falsificação de terceiros, mas aqui, falsificado de atestado médico, artigo 302. Dar ao médico, no exercício da profissão, atestado falso, detenção de 1 mês a 1 ano. Então, ele não pode dar esse atestado falso. E o que acontece? Quase ninguém tem conhecimento. Se você vai até o médico, pede um documento para ele, olha, eu não estou doente, tal, não sei o que, na verdade quero enrolar a empresa lá, e o médico te dá um atestado, tem um registro de CID, que é o 10Z76.5, que é pessoa fingindo ser doente e simulação consciente, que ela tem ciência. Então o médico te dá um atestado com esse CID. Quando você chega no Recursos Humanos, se for um RH preparado, ele vai reconhecer que você fingiu estar doente, simulando conscientemente uma doença. E aqui, aonde que entra a justa causa, você vai pegar, não é desídia, não é nada, é uma quebra de confiança, que está no artigo 482A da CLT, da Lei Trabalhista, né? A quebra de confiança acarreta, pela apresentação do atestado médico falso, como prática de ato de improbidade. E essa improbidade pode levar à tua justa causa. Lembrando que existem exceções, isso não é uma regra, mas existe o risco. Tá? Talvez não compense por causa de 1 dia, de 3 dias, você correr tal risco. Fica a dica aí e passa isso aqui para o pessoal para todo mundo ficar ciente.